Amém. Podem sentar. Estamos no terceiro episódio da nossa série de reflexões. A nossa cidade. Eu não sei se tem sido bom para você. Para mim tem sido bastante especial compartilhar, falando um pouco dessa nossa cidadania como discípulos de Jesus, esses cidadãos do reino dos céus, inseridos no contexto da cidade, inseridos no contexto do trabalho, do dia a dia, da vida, e falando sobre essas figuras da cidade, de linguagem, essas imagens que a gente lidar com ela todos os dias e até passa despercebidos depois de um tempo. Falamos sobre o farol de esperança, a casa da responsabilidade e hoje sobre o mar de oportunidades. E aqui na nossa cidade, na região, na verdade, aqui nossa aqui, saiu recentemente uma notícia bastante assim inédita, não sei se surpreendeu vocês, pegou vocês de surpresa, que as nossas praias estão impróprias para banho, gente. Quem diria, hein? Que novidade. E aqui em Olinda a gente tem 5 praias, 6 praias, vocês sabiam disso aí? Quem sabia? Levanta a mão aí. Ô, gente, não vou ficar com vergonha não, ou ninguém sabia mesmo. Não vou achar aqui que estou sabendo demais, trazendo novidades para os irmãos de Olinda. Mas nós temos a Praia do Farol, por motivos óbvios. Praia dos Milagres, exatamente, porque é só um milagre para você sair vivo de lá. A Praia do Carmo, de Rio Doce, Casa Caiada, e de São Francisco. Não sabia que existia uma praia de São Francisco, mas existe por aqui. E não tomem banho lá, tá bom, gente? Uma vez eu fui aconselhado por uma senhora assim, não entre na praia. Ela perguntou se eu era daqui, eu falei, não, eu vim de outro lugar para cá. Disse, olha, não entre na praia de Olinda. Eu proíbo os meus netos de entrar nessa praia. Que se eles entrarem lá, eles vão sair cheios de doenças. Eu falei, calma, senhora, está tudo bem. Eu falei assim, olha, como eu entro desde criança, então eu tenho a minha imunidade já e está tudo certo. Ok, praias impróprias para banho, mas vamos falar a verdade, gente, da perspectiva do mar, de quanta coisa isso oferece para nós. É lindo só de passar por ali. Eu ainda passo e vejo aquela cor do mar, alguns dias está mais azul, outros nem tanto assim, e falo, uau, que coisa linda, que presente, quando você consegue estar numa localização um pouco mais privilegiada, de ver com ainda mais beleza, tudo isso, quanta coisa legal não existe. De vez em quando aparecem uns tubarões por aí, recentemente parece que tinha uns golfinhos, você consegue fazer um mergulho ali em Porto de Galinhas, tem tanta coisa bonita. Muita coisa bonita, assim. E pensando no reino espiritual, esse mergulho que a gente pode dar, e quanta novidade, quanta experiência boa, né, quanta adrenalina de poder olhar isso e ver. É um universo desconhecido a ser explorado. Deus é um Deus extraordinário. E Ele usou durante a sua caminhada, através de Jesus, despertando em nós essa consciência de que a gente deveria jogar nossas redes em águas mais profundas. Lembrando daquele encontro com Pedro, em 2 situações, rio e mar. E Pedro, especialista, muito bom em mar, sabia tudo sobre peixe, sabia tudo sobre aquele lugar. E aí, voltando, o especialista, Jesus diz assim, olha, jogue a sua rede para o outro lado. E, espera aí, Jesus, calma. Não, faça o que eu estou te pedindo. Esse lugar tem peixe. Tem esperança, tem perspectiva, tem peixe pronto a ser pescado. E ele diz assim, olha, Pedro, eu vou fazer de você um pescador de homens. Eu sou o Senhor que tem a certeza que existe peixe nesse mar, mas eu também sou o Senhor que tem a certeza de que existe muita gente a ser pescada, muita gente a ser alcançada pela boa notícia. O reino de Deus é chegado. E eu gostaria de começar falando sobre isso. A gente vai um pouco do mar e vai para os campos, porque Jesus, lá no Evangelho de Mateus 9, 35 a 38, ele diz que os campos estão prontos.
A coisa está pronta a ser feita, colhida. A coisa está pronta, você não precisa de fazer muita coisa, assim como Pedro. Pedro, você não precisa fazer muita coisa a não ser me obedecer, jogar a rede do outro lado, a fazer exatamente aquilo que eu te pedi. Se você fizer isso e ir por esse caminho, as coisas irão acontecer. E lá no Evangelho, então, de Mateus, ele diz assim, Jesus, o texto narra, ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Isso aqui parece muito, inclusive, com o Evangelho de Mateus, no capítulo 28, em que ele diz que é para a gente ir, e a ideia é de caminhar. Enquanto você caminha, enquanto você vai passando de cidade em cidade, de povoados em povoados, ensinando nas sinagogas, ensinando em vários lugares, você vai pregando a boa notícia, você vai curando as pessoas, você vai fazendo discípulos, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Continue ensinando as coisas que eu ensinei a vocês. Parece que esses textos aqui, Jesus ele está ensinando aquilo que ele estava fazendo. E ao ver a multidão, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Isso aqui é Jesus dizendo que o problema não é peixe, que o problema não é colheita. O problema não é esse, o problema é gente para fazer o trabalho. São os trabalhadores, são gente que aceita o desafio, aceita a missão de alcançar pessoas, que aceita a missão de mergulhar em redes mais profundas, em lugares mais profundos. Jesus viu um povo num tempo em que líderes de Israel eram incapazes de enxergá-los. Ele olhou para esse povo e viu esse povo como ovelha desgarrada. Ele viu um povo e ele tinha compaixão por esse povo. A palavra grega aqui traduzida para compaixão é mais forte na língua grega porque ela expressa a compaixão por um outro ser humano de uma maneira como que se fosse das entranhas, algo muito mais profundo. Quando é traduzido do grego, olhando para o grego, é um sentido assim, aquilo que eu tenho, essa compaixão que eu tenho é muito profunda, aquele olhar de Jesus para aquele povo, talvez parecido com aquilo que Paulo também diz mais para frente, de sentir dores de partos por essas pessoas, enquanto a imagem de Cristo não fosse completa nelas, e Jesus disse que teve compaixão dessas pessoas, porque olhou e viu elas como que ovelhas sem pastores, pessoas desgarradas, sem dono, sem perspectiva. Sabe essas pessoas que você conversa diariamente? Cheia de propósitos e ideias que não levam a lugar nenhum. Pessoas que não têm propósito e não têm ideia. Pessoas que são influenciadas por todo tipo de coisas, pessoas, situações, filosofias. Todo tipo de coisa. Gente frágil, gente brava, lutando com a vida, querendo enfrentar as pessoas, como se estivesse enfrentando os seus fantasmas. Gente doente, doente da alma, gente bastante ferida emocionalmente. Pessoas, esse tipo de gente que você encontra diariamente, em todos os lugares. E talvez até alguns de nós vivemos nessa situação. Não há ministério eficaz sem misericórdia. Não há vida eficaz, não há espiritualidade, não há igreja, não há comunidade eficaz sem misericórdia. Jesus amava pessoas, ele gostava de gente. Você gosta de gente? O Paulo Júnior, essa semana, ele postou que quando diz lá no texto que lá no céu o Senhor está nos preparando um lugar, uma morada. Qual é a ideia de morada que você tem? Uma mansão privada, um banheiro só para você, algo bem distante, uma mansão bem legal, naquele estilo assim, condomínio fechado, que é a tua casa e 100 metros tem outra casa legal. Como é que é a ideia que você tem? Ou você está pensando que Jesus estava assim, ó, eu estou reservando um lugar para você numa mesa cheia de gente, trombando em você, pegando um pedaço de frango, derrubando arroz no seu prato. Como é que você pensa que é
esse lugar? Porque alguns de nós, assim, ó, não vê a hora de chegar no céu para ter paz. Paz do quê? De gente. Não se relacionar com as pessoas. Que céu desgramado é esse? Que céu é esse? Distanciamento social, gente. Parece que a gente absorveu essa orientação da OMS e a gente leva adiante. Distanciamento das pessoas. Mas Jesus amava as pessoas e gostava de gente. Promovia a mesa. Estava com eles. Importava-se com elas. Era capaz de diagnosticar as angústias, as aflições e a exaustão das multidões. Conseguia olhar no olho, porque ele entendia de gente. Já percebeu que quando você começa a andar muito com pessoas, e você começa a ouvir muito as pessoas, você começa a ficar bom, você começa a ficar com um coração sensível para identificar a dor do outro sem que o outro conte. Consegue entender o que as pessoas estão falando quando ela diz uma frase só? Quando ela fala uma coisa que ela não quer dizer aquela coisa, ela quer dizer outra? Sabe esse tipo de coisa? Jesus, ele andava tanto com gente, aquele Deus que se fez carne, um homem se identificando comigo e com você, ele conseguia identificar as aflições, as exaustões. Ele via essas multidões como ovelhas sem pastor, frágeis, indefesas, sem proteção, sem provisão. Ele estava com essas pessoas. Precisamos sentir compaixão pelas pessoas. Essa vida frenética, ativista em que vivemos, aonde nós adotamos uma postura defensiva, religiosa, humanista também, bastante pragmática. E o que eu quero dizer com isso? As nossas relações é sempre sobre uma conversa do como eu sou melhor do que o outro, naquilo que ele é falho, sabe? De como nessa comunidade de cristãos, a gente vai vivendo um tempo e que a gente vai se tornando intolerantes e alheios aos problemas dos outros, né? E se sentindo, às vezes, numa condição um pouco mais favorável, espiritualmente mais madura do que os outros. E essa maturidade que Deus dá para nós, o conhecimento de quem Ele é para nos humilhar e não nos exaltar. Então, nós precisamos olhar com compaixão, a compaixão de Jesus. Essa vida corrida nossa, não dá tempo de parar no caixa e olhar nos olhos da atendente e talvez perceber que um boa noite, um bom dia, olhando nos olhos, vai fazer diferença. Um Deus abençoe. Qual o seu nome? Normalmente as pessoas usam um crachá com o nome. E a gente não olha, não cumprimenta, a gente não vê a hora de sair, de passar logo, reclama da lerdeza. Eu sei o que é isso, gente. Eu sei do que eu estou falando. Como são as coisas. Eu faço muito isso. Deus tem moldado o meu coração. Essa nossa pressa, essa nossa urgência de estar nos lugares, de chegar logo e não curtir o meio do caminho, de fazer as coisas sozinhos, não convidar as pessoas para participar com a gente, de levar as pessoas com a gente na caminhada, deixá-las perceberem as nossas fragilidades, porque a gente só conversa sobre as coisas que a gente é bom. Quando a gente se encontra muito rápido, a gente só vê aquilo que é legal. A gente só fala daquilo que é bom, daquilo que é temporal, daquilo que é passageiro. As conversas mais longas, as jornadas, as amizades profundas, é que fazem a gente reconhecer, é que coloca os nossos pés no chão, é que prova, revela se a nossa espiritualidade é uma espiritualidade vazia ou madura. É uma espiritualidade que reconhece que é pecador, ao invés de ficar vivendo uma vida que é santa no sentido de que eu não erro, eu não peco, mas deixar andar tempo suficiente para as pessoas perceber que o que faz diferença às vezes entre eu e o outro é o fato de não conhecer a Deus e de conhecer a Deus, é de reconhecer que é pecador e de não reconhecer que é pecador.
Essas são as nossas diferenças, de que uma vez justificado, eu vivo agora em santidade e vou sendo aperfeiçoado até que Ele venha. E que talvez outras pessoas precisam ser encontradas. Então não existe vida eficaz se não for uma vida de misericórdia. Jesus, ele via essas multidões e ele percebia que existia algo que ele poderia fazer, sendo quem era. Jesus, ele alerta seus discípulos acerca da vastidão da seara. Tem muita coisa e poucos obreiros, poucas pessoas. E aí Jesus, ele diz assim, olha, é pouca gente que olha com esse olhar de misericórdia. É pouca gente que coloca os pés no chão. É pouca gente que tem os pés de barro. É pouca gente que toca as pessoas, que olha no olho enquanto conversa, que tem empatia, que sente o que o outro sente, que intercede por essas pessoas, crendo que um milagre pode acontecer. É pouca gente, e tem muitas outras precisando de gente assim. Tem um monte de gente precisando de gente que olha no olho, de gente que tem tempo, que tem intencionalidade nas relações, de gente que compartilha a boa nova, a boa notícia. Há escassez de trabalhadores. O trigo maduro está pronto para a colheita. O que é que vocês estão esperando? As multidões estão prontas a serem ensinadas, e havia poucas pessoas capazes de instruí-las. Eu tenho percebido que ao longo da vida, da experiência pastoral e de vida, que algumas pessoas que eu imaginava nunca parar para me ouvir, do outro lado, em contrapartida, existe um pensamento de que eu nunca esperava que alguém como você falasse alguma coisa para mim. A gente subestima a nossa vocação, a autoridade do Espírito Santo sobre as nossas vidas de anunciar o Evangelho. Percebe isso? Vergonha, timidez de dizer que é cristão. Às vezes porque o testemunho não procede, mas às vezes porque será mesmo que tem essa autoridade toda sobre a minha vida, discernimento, sabedoria, conhecimento para falar sobre as coisas que Deus tem feito? Os fariseus olhavam as multidões sem nenhuma compaixão, como palha que precisava ser queimada pelo fogo. Jesus, porém, ele via as multidões com uma linda seara, como um tesouro pronto a ser colhido. É necessário de ceifeiros. É necessário homens e mulheres de Deus que digam sim, eu acredito que Deus me chamou para isso. Eu acredito que faz parte da minha vida, da minha identidade, da minha natureza, do meu caráter, que é responsável minha de se comprometer com a vida das pessoas, com o bem-estar das pessoas. É minha responsabilidade anunciar o Evangelho, não é de outra pessoa. Se outra pessoa não está fazendo isso, e eu quero estar fazendo isso, eu quero ser encontrado fiel. É assim que os ceifeiros devem pensar, fiel ao meu chamado, à minha natureza de discípulo, à minha criação, o meu chamado para caminhar por este mundo e pregar o Evangelho. Cada salvo deveria ser um ceifeiro. Cada pessoa encontrada por Jesus deveria ser um anunciante do Evangelho. Há uns que vão, há outros que ficam. Mas todos devem trabalhar na seara. Passado 2000 anos depois, Jesus, a ter tido esse encontro na história com o mundo, de ter morrido pelos nossos pecados, ressuscitado, nos justificado, ainda há milhares de pessoas não alcançadas. Há muita coisa a ser feita, há muita gente precisando de ouvir aquilo que você tem para dizer, daquilo que Ele tem feito na sua vida. Talvez
perceber, parar em algum momento e pensar, olha, eu não sei o que falar para as pessoas, nos leve a refletir que talvez eu precise parar e agradecer pelas boas coisas que Ele tem feito na minha vida. Como é que Ele transformou? Eu mudei de fato quem eu era? Como é que eu era? Como é que eu estou hoje? Como é que isso aconteceu? Poxa, eu era uma pessoa assim, eu pensava desse jeito e não é mais assim. E Ele vai aperfeiçoando isso na minha vida ao longo de toda a jornada. Como eu não parei para perceber isso, para compartilhar com as pessoas que estão à minha volta. Tempo para se perceber, tempo para perceber as coisas que Deus fez, tempo para compartilhar. Tempo para compartilhar. Ainda há milhares de pessoas não alcançadas, ainda há milhares de pessoas que não sabem o seu lugar na história. A carência é imensa e o tempo urge. Se nós falharmos, meus amigos, o que será da próxima geração? Em tempos de pós-verdade, relativismo, fracassaremos porque não anunciamos, porque não vivemos de acordo. As falsas religiões prosperam, a igreja não pode se acovardar diante de tanta omissão, diante de tanto mau testemunho. O mar está para peixe. Você foi convidado para ser um pescador de homens. Como isso? Anunciando o evangelho. Como que a igreja vive a missão, meus amigos? Quero falar isso de maneira prática aqui. Como é que a gente vive isso? Nós temos aqui no nosso DNA, na nossa visão, ser conhecidos como uma igreja missional, uma igreja em missão no mundo. Como é que a gente vive isso de maneira prática? Missional, parece uma coisa nova, da moda, coisa de igreja de parede preta. Meus irmãos, esse é o nosso papel, estar em missão no mundo, anunciando o evangelho. Quando Jesus disse que os campos estão prontos, Ele não disse que a colheita ia cair do céu. Ele disse para a gente orar para o Senhor da seara, para que envie mais pessoas para participar juntos nessa missão da colheita. De colher, que tem muita coisa. Jesus olha com o seu olhar soberano, onisciente, sabendo de todas as coisas, e disse: tem muita gente precisando. Percebam que existe aqui novamente uma coparticipação, um Deus poderoso, onipotente, e Ele nos convida a participar com eles no anúncio, no cuidado. E como é que a gente faz isso de maneira prática? Quero compartilhar aqui algumas coisas com vocês. Nós temos 5 Cs. Você já ouviu falar dos 5 Cs? Alguém levanta a mão aí. Alguém já viu ali o nosso vidro ali, atrás da Aline? Você olha do outro lado, quem não é muito bom lê ao contrário. Ali tem 5 Cs. Converse com Deus, cultive relacionamentos. Converse com Deus. Quem são essas pessoas? O que o Senhor está fazendo no lugar onde eu ando e eu posso me unir ao Senhor nisso? Quem são essas pessoas que eu estou cego para elas, não estou enxergando? E olhe também assim: Senhor, me dá compaixão, a compaixão que o Senhor tinha. Quem são essas pessoas? Cultive relacionamentos, convide pessoas para a mesa. E você pode usar isso de maneira literal ou você pode usar isso de maneira metafórica. Convide pessoas para estar com você na sua mesa, com você. Convide alguém para comer um hambúrguer com você, para comer uma salada, para você que é saudável. Ou alguém para comer uma pizza. E ser intencional, assim, sabe? Sem jogar a conversa fora, sem ficar discutindo política, principalmente nessa fase. Sem ficar querendo convencer a pessoa de quem votar, mas convencer ela de que o Senhor veio e morreu por ela, e ressuscitou também, está vivo, e quer ter um encontro com ela. Cultive relacionamentos, compartilhe sua história. Você tem uma história, meu irmão? Você foi alcançado? Você teve um encontro com Cristo?
Compartilhe. Convide pessoas para os nossos encontros, para as nossas programações. Inclua ela, insira ela. Quando você trouxer aqui o teu amigo, apresente ela, apresente ele. Pelo menos 5 pessoas. Deixa ele saber que o seu amigo, sua amiga está aqui. Faça parte do que está acontecendo. E confie em Deus. Confie em Deus. Existem coisas que só você pode fazer e coisas que só Deus faz e fará. Tenha hábitos e rotinas. Você vai no mercado, você vai no mesmo mercado, ou nos 2, 3 mesmos mercados, na farmácia, na padaria. Conheça as pessoas pelo nome, na cafeteria. Deixa as pessoas saber que você existe, sem ser lembrado por ser um cliente chato, mas por ser um cliente gentil, educado, que dê boa noite, bom dia, que não crie uma tensão quando você chega. Lá vem aquele cliente. Hábitos e rotinas. Saber onde você mora, saber onde ela mora, o que a pessoa faz. Imagine que legal isso. Um dia você compartilhou que não estava bem de saúde, você encontrou com essa pessoa, 10 dias, um mês depois, como é que está a sua saúde? Está melhor? Estive orando por você. Cultive relacionamento com seus vizinhos. Lá no meu prédio, lá a gente está se preparando para arrumar uma intriga com os vizinhos do nosso entorno. Porque no nosso entorno, a única lixeira que existe por ali é a do nosso prédio. Então todos eles se juntam para colocar lixo na frente do nosso prédio. Então o pessoal está montando lá uma rebelião. Como é que nós, como cristãos, podemos fazer aí algo que revele a nossa luz? Como a gente vai fazer isso? Porque eu sou uma das pessoas que fica extremamente brava com aquilo. Que tal a gente... Qual é, Jesus, o outro jeito, meu? Qual é o outro jeito nosso de transformar essa situação? Qual é a solução sua lá com o seu vizinho? Qual a situação que você vai promover a glória de Deus? Mesa fora da caixa, não chame as mesmas pessoas, fora da caixa, fora da bolha. É sempre as mesmas pessoas que vão para a sua casa. E aí a gente fala de mesa, porque a gente precisa da comunhão, mas a gente também precisa estar em missão. E hoje em dia é um desafio para nós estar junto com as pessoas da igreja, e para alguns de nós, mais ainda com aqueles que não têm um relacionamento com Cristo, não foi alcançado pelo Evangelho. Mas que tal você chamar um amigo da igreja e chamar um outro irmão também, de fora? Que tal fazer isso? Que tal, ao invés de chamar só os irmãos, também não chamar aquele que não é? Aquele seu colega, aquele seu amigo. Que tal fazer isso? Percebam que existe muita coisa que a gente às vezes até faz, mas não tem intencionalidade. Não tem intencionalidade. Saia do gueto. A gente sempre diz isso aqui. A gente tem uma coisa chamada gueto, a gente gosta desse negócio, de ir nos mesmos lugares. E sabe, gente, antigamente a gente reconhecia um crente pela irmã do coque, pela saia, pelo irmão de social, pelo linguajar. Se o hambúrguer está esquentado na labareda de fogo, é o manto de não sei das quantas, umas coisas assim, a gente tinha, ou tem, né, essas coisas. Mas hoje a gente vai para os lugares, a gente percebe que está cheio de irmão por ali, cheio de irmão reunido, que vem, se junta nos seus grupos, espalhar esses irmãos pela cidade, a gente compartilhar da nossa luz, de ser luz, e as pessoas perceber aquilo que Deus ele tem feito em nós, pela maneira como nós nos relacionamos com ela, olhando com esse olhar de compaixão. Olhando com esse olhar de compaixão. Eu me lembro, uma das últimas vezes que eu fui a um determinado restaurante, e eu fui fazer o pagamento,
E às vezes quando eu vou fazer alguma coisa da igreja e eu preciso pedir um bendito de um CNPJ, e isso faz eu ficar mais tempo nos caixas. E eu percebi que aquela atendente naquele dia, ela não estava bem. Ela não estava bem. E eu resisti, e aí eu chamei ela pelo nome, procurei olhar nos olhos dela e perguntar: você realmente está bem? Você está bem? E ela com a voz já chorando, com lágrimas nos olhos, e também percebi que ela não queria abrir muita coisa, mas eu compartilhei com ela que eu oraria por ela naqueles dias. Voltei outras vezes e perguntei, de fato, se ela estava melhor. Parecia que sim, mas a gente precisa se importar com as pessoas, porque você sabe o que é isso. Um dia você foi encontrado nessa situação, e tem dias que você se encontra nessa situação e você sabe exatamente a quem recorrer. Muitos dos seus amigos não sabem. Muitos dos seus vizinhos não sabem. Muitos. Sirva as pessoas. Atos de serviço. Sirva as pessoas. O que você faz bem? Tem gente que faz pratos excepcionais. Bolos maravilhosos. Uma irmã da nossa igreja aqui, a mãe do Nil, foi para Santa Catarina, Joinville. Tenho sentido falta dela. Ela mandava uns bolos assim para mim. Ficava a semana inteira comendo bolo. Tenho orado para o Senhor enviar outro irmão nessa comunidade. Mas às vezes você faz um negócio excepcional. Estou falando de comida agora, mas qual outra coisa que você faz bem? Tinha uma outra aqui que amava escrever cartinhas. Falei: a gente não precisa de um programa para você mandar cartinhas para o outro. Sai distribuindo. Entrega para os seus amigos. O que você sabe fazer? Você é um bom conselheiro? Você é um bom administrador? Você é um bom ouvinte? Você percebeu que a maior carência das pessoas é de alguém para ouvir? E às vezes a gente acha que as pessoas querem ouvir o que a gente tem para falar. E elas só querem ser ouvidas. Eu lembro de um amigo meu, em depressão, ele me ajudou num momento. E eu também ajudei ele num outro momento difícil da vida dele. E me chamou para uma conversa. E ele chorava, ele compartilhou de soluçar. E eu falei: eu não sei o que falar para ele. E ele, enquanto eu estava pensando nisso, ele terminou e falou: cara, você não precisa me falar nada. Só de você estar aqui me ouvindo, já está ótimo. A gente precisa ser pessoas de confianças. Um bom ombro para as pessoas chorar. Porque às vezes a gente não consegue se relacionar o suficiente para ser esse ombro às pessoas. A gente não consegue. A gente se afastou. O nosso tempo, a nossa agenda é para fazer coisas. A gente não tem tempo mais para as pessoas. À medida que a igreja faz o seu papel, meus irmãos, o Senhor faz a parte dele. À medida que você faz o seu papel, você cumpre a sua missão, o Senhor vai fazendo a dele. À medida que você vai compartilhando o Evangelho, à medida que você vai chamando, convidando as pessoas para a mesa, à medida que você vai orando por essas pessoas, de maneira sincera, o Senhor vai fazendo a parte dele. E relembrando e relendo o texto de Atos 2:47, na segunda parte, é o Senhor que lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. É o Senhor quem faz isso. E ontem eu estava compartilhando na Mosaico, eu imaginando essa cena, e a gente mistura com a cena dos ceifeiros, em que muitos trabalhadores se juntam, e eles estão empolgadíssimos com a colheita, com esse monte, com essa fartura, esse monte de gente.
E aí o Senhor, Ele está sorrindo, feliz, eufórico com tudo aquilo que está acontecendo, celebrando, vendo. E Ele é aquele que arrola, é aquele que agrega, é aquele que diz assim: olha, que bom que você está aqui. E entrega essas pessoas à comunidade. O Senhor, Ele acrescentava diariamente os que iam sendo salvos, integrando essas pessoas. Sabe, cada um de vocês, cada um de nós, que estamos aqui neste lugar, fomos acrescentados, celebramos essa vida em comunidade aqui. Mas não só isso, agora celebramos com o Senhor e participamos com o Senhor diariamente, nessa tarefa de acolher aqueles que são acrescentados. Participamos com o Senhor diariamente na tarefa de anunciar essa boa notícia. É um privilégio para nós isso. É ou não é um privilégio? É um privilégio, é uma alegria. É uma alegria quando nós estamos caminhando com intencionalidade, percebemos Deus fazer milagres na vida das pessoas. Muito obrigado, Senhor, por eu estar neste lugar. Muito obrigado, Senhor, porque eu sou instrumento do Senhor para alcançar vidas. É um privilégio para nós. Não existe outra coisa. Você não vai encontrar tanta satisfação no seu trabalho, na sua vida profissional, embora isso foi feito para a glória de Deus. Você não vai encontrar satisfação num monte de coisa na sua vida, o quanto você vai encontrar no anúncio do Evangelho, compartilhando o Evangelho, compartilhando a vida com pessoas, participando da maturidade na vida de pessoas. Você não vai encontrar. Para você refletir e praticar durante essa semana, eu tenho 3 perguntas para você. Quantas pessoas você convidou? Quantas pessoas você convidou à mesa essa semana? Qual foi a última vez que compartilhou o Evangelho com alguém? Qual foi a última vez que você conseguiu falar Jesus com alguém? Você se vê como uma pessoa que faz parte do campo ou dos trabalhadores? Alguém que está pronto a ser alcançado? Ou alguém que está comprometido, com as mangas levantadas, pronto a estar nessa seara? Quem é você aqui? Eu quero convidar você a ficar em pé e orar contigo. Senhor, nós te damos graças, Pai. Que bom saber que o Senhor nos convidou para estar com o Senhor em missão. Nós oramos, Pai, para que o Teu Espírito Santo molde os nossos corações, a nossa mente, para ter essa compaixão que o Senhor tem pelos perdidos. Nós clamamos por isso, Pai. Clamamos por uma consciência evangelizadora, por uma vida intencional, por uma vida missional. Em nome de Jesus. Pai, eu oro para que as nossas barreiras pessoais, elas sejam quebradas. Para que esse lugar que é a nossa casa, que a cultura transformou isso num lugar de dormir, ele não seja só um lugar de proteção, mas ele seja um lugar de comunhão, de adoração, não só familiar, mas comunitária, abrindo as nossas portas para receber pessoas, para que naquela casa algumas pessoas percebam que a paz de Deus está sobre aquele lugar, de que o reino de Deus está naquele lugar, e que naquele lugar moram cidadãos do reino dos céus. Nós oramos, Pai, para que essas barreiras dos nossos corações sejam quebradas,
para que esses paradigmas sociais, moralista também, Pai, de olhar para as pessoas com um olhar mais crítico, também sejam quebrados, e que exista mais compaixão, de gente que não fique denunciando o que e o como as pessoas estão fazendo, mas por que elas estão fazendo, e entender que a raiz é o Senhor quem muda, a partir do momento que seus discípulos do mundo estão anunciando a boa notícia. Nós estamos aqui, Pai, nós estamos aqui neste lugar como trabalhadores, prontos a participar com o Senhor da colheita. Nós oramos por trabalhadores, nós oramos por homens e mulheres de Deus, que estejam comprometidos com o Senhor, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos, que vocês tenham uma boa semana, que vocês sejam luz do mundo e sal da terra.